Olá, irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse dia. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, em mais uma oportunidade, compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 9. Provérbios 16, do versículo 1 ao versículo 9. O tema da nossa reflexão neste dia é Vivendo sob a direção de Deus. Vivendo sob a direção de Deus. Diz assim o texto sagrado: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, vivendo sob a direção de Deus. O livro de Provérbios é uma coletânea de sabedoria, que possui como um dos seus temas principais o sábio e o tolo. Nesse trecho que acabamos de ler, nós vemos a palavra de Deus nos instruir sobre o caminho que devemos tomar no rumo de nossas vidas, como devemos planejar, como devemos conceber a nossa existência, porque na realidade um dos traços que nos distingue dos animais é a nossa capacidade de sonhar e realizar, de imaginar coisas que ainda não existem e de trazê-las à existência. Esse é um traço da imagem de Deus em nós, a nossa capacidade de criação. Deus colocou isso em nós e isso reflete a sua imagem, a sua semelhança. Por isso que nós precisamos sim planejar, precisamos sim conceber, precisamos também pensar no futuro e projetar a nossa vida. Mas como faremos isso? Como guiaremos a nossa vida? Se o livro de Tiago nos alerta para que tenhamos cuidado, com o que vamos fazer amanhã, não podemos ser soberbos e presumir do dia de amanhã, porque a nossa vida é como vapor que aparece e logo se desvanece. E a gente tem que ter sempre aquela cautela de dizer, se for da vontade de Deus, se o Senhor permitir, porque a gente não sabe o que produz o dia de amanhã. Viver na dependência de Deus é entender que há tempo para toda situação, conforme nos diz Eclesiastes 3:1. Quando planejamos dentro dos caminhos de Deus, dentro da vontade de Deus, entendemos que nenhum planejamento pode substituir a direção de Deus. Nenhum planejamento pode abrir mão desta direção. Então, a primeira lição que precisamos aprender aqui é que o homem sábio planeja na dependência de Deus. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa do Senhor vem do Senhor. Versículo 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se queremos viver sob a direção de Deus, precisamos entender que devemos planejar tudo na sua dependência. Lamentavelmente, em muitas ações de nossas vidas, nós começamos a fazer, a traçar o projeto, a já executar. Quando a coisa começa a dar errado, aí a gente começa a clamar o socorro de Deus, o auxílio de Deus, como se Deus fosse bombeiro, que nós só o chamássemos quando o fogo já está destruindo a casa. Essa é a realidade de muitas de nossas ações. Nós tomamos ações com o nosso próprio impulso, de nosso próprio corpo, de nossa própria ideia, de nossa própria iniciativa, e quando a coisa começa a degringolar, a gente clama a misericórdia de Deus. É assim no casamento. Quanta gente casa baseado apenas na sua concepção, no seu desejo pessoal, e quando a coisa começa a descer ladeira abaixo, aí vamos clamar a Deus. Não seria melhor orar pedindo direcionamento de Deus? É assim nos empreendimentos, na nossa vida financeira. Não seria melhor agirmos na dependência de Deus, sempre pedindo ao Senhor que nos direcione, que nos conduza? É assim na igreja. Quantas coisas nós fazemos na força do nosso eu, na soberba, na arrogância. Por isso o versículo 5 diz: Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. Ele não ficará impune.
Nossa arrogância é punida quando queremos fazer as coisas longe da vontade de Deus. A segunda lição que aprendemos nesse texto é que precisamos confiar ao Senhor todas as nossas obras. Versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Deus precisa ter o domínio de todas as ações, de toda a minha vida. Precisa ter o controle da minha vida, do meu ser. O salmista diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Você tem entregado seu caminho a Deus? Tem colocado nas mãos de Deus suas principais decisões? Tem confiado no seu direcionamento, em tê-lo como guia, como único orientador? Ou você é estabanado, age no ímpeto e quando as consequências começam a surgir, você começa a clamar desesperadamente o socorro do Senhor? Confia nele e ele fará todas as coisas. Quem confia em Deus sabe que o pouco com Deus é muito, por isso que é melhor o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Terceira lição que aprendemos nesse texto: seu caminho deve ser agradável a Deus. Versículo 7. Sendo o caminho dos homens agradável a Deus, até os seus inimigos ele reconcilia consigo. Se o seu caminho for agradável a Deus, até a reconciliação com os inimigos Deus promove. Este até dá a ideia de hipérbole, de exagero, porque todas as coisas Deus trará para abençoar você se o seu caminho for agradável a Deus. Você tem trilhado caminhos que agradem a Deus? Voltando à ideia do casamento, há muita gente que casa com descrente. Esse não é um caminho que agrada a Deus. Você vai sofrer. Há muita gente que envolve-se em negócios estranhos, alheios, espúrios, desonestos. Esse não é um caminho agradável a Deus. Há muita gente que vive relacionamentos pecaminosos com o namorado, com outras pessoas. Isso não é o caminho agradável a Deus. Isso vai trazer consequências drásticas para você. Mas se o seu caminho for agradável a Deus, até com seus inimigos ele te reconciliará. Quando o caminho de Jacó se tornou agradável a Deus, Deus promoveu a reconciliação de Jacó com seu irmão Esaú. Quando o caminho de Jó se tornou agradável a Deus, Deus promoveu a reconciliação de Jó com seus amigos. Nossos caminhos não podem ser agradáveis aos nossos próprios olhos, porque, como nos diz o verso 2, todos os caminhos dos homens são puros aos seus próprios olhos. Nossos caminhos precisam ser puros aos olhos de Deus. E aí está o nosso desafio: andarmos não na nossa direção, não nos nossos próprios olhos, mas enxergar a nossa vida da perspectiva divina à luz da palavra de Deus. É o único padrão que temos, é o único critério que temos para ver se nossa vida é pura ou não. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Você tem reconhecido a Deus em todos os seus caminhos? Está escrito em Provérbios 3, 5 e 6. Tem confiado a Deus as suas ações? Tem colocado sua vida, suas decisões, o direcionamento de sua vida plenamente nas mãos de Deus? Esse é o nosso desafio. É o desafio de todo aquele que quer viver sob a direção de Deus. Não adianta termos uma teologia de fundo de carro e colocarmos no fundo do carro que eu dirijo, mas Deus é quem guia, se Ele não direciona nossas ações. Se nossas ações não são puras aos olhos de Deus, se não refletimos o brilho da Sua palavra em nossas ações, se não refletimos o caráter de Cristo, se não refletimos a beleza do caminho que Deus tem para nós. É engraçado. Um dos primeiros nomes dos cristãos eram os do caminho, porque essa é a imagem que Deus tem para nós. Ele tem um caminho perfeito, Ele tem um caminho de bênção, Ele tem um caminho de santidade. Se tudo fizermos dentro da vontade de Deus, haverá lutas, mas haverá vitórias. Haverá tristezas também, mas Deus sempre trará alegria, trará a cura, trará a bênção, trará a felicidade. Deus nos abençoe nesse dia em nome de Jesus.